Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da colossal vitória do Flamengo sobre o Chelsea pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É uma vitória de 3-1 incontestável, que deixa a gente classificado já para as oitavas de finais em primeiro lugar do grupo, independente do nosso resultado ou dos adversários na última rodada. Sobre o jogo, Felipe Luiz faz algumas alterações do time que começou o primeiro jogo contra o Esperance, coloca o Wesley no lugar do Varela, coloca o Plata no lugar do Pedro e coloca o Danilo no lugar do Léo Ortiz para esse jogo específico contra o Chelsea. Obviamente, não digo nem em relação ao Danilo, mas o Wesley e Plata, o Plata no lugar do Pedro, obviamente, para dar mais intensidade, mais correria, mais marcação na saída de bola adversária, coisa que deu certo, né? Como a gente viu. Sobre o jogo, uma coisa que me deixou muito feliz, que do primeiro ao último minuto, o Flamengo jogou como Flamengo. O Flamengo encarou o Chelsea, um adversário dificílimo, Chelsea, uma potência na Inglaterra, na Europa, muito mais dinheiro que a gente para montar time, e o Flamengo não se acovardou, sabe? Acho que o Felipe Luiz ontem mostrou toda a sua qualidade, armou o time para jogar de acordo com o adversário, como ele disse na entrevista coletiva, armou o time do Flamengo para jogar o melhor que o Flamengo tem para jogar contra o Chelsea. Em nenhum momento o Flamengo ficou recolhido, ficou jogando por uma bola, ou dava a bola para o Chelsea só para se defender. Tanto é que o Flamengo teve mais posse de bola do que o Chelsea e mais passes trocados do que o Chelsea. Então, o que me deixa muito feliz, obviamente, além da vitória, da forma que foi o Flamengo jogar como Flamengo. Do primeiro ao último minuto, parecia que a gente estava jogando um jogo do Campeonato Brasileiro, onde a gente impõe a nossa forma de jogar o adversário do primeiro ao último minuto. Sobre o jogo lá dentro de campo especificamente, achei o Flamengo muito bem concentrado, os jogadores sabendo o que tinham que fazer, a ocupação de espaço nossa, no ataque principalmente, né? É muito legal de se ver. Sempre o jogador que está com a bola sempre tem opções de passe, de movimentação. Então acho que isso aí é um salto que o Flamengo vem dando nesses dois jogos até agora da Copa do Mundo. Então o Flamengo começa melhor aos 3 minutos. Esse lance me marcou demais. Aos 3 minutos, o Arrascaeta recebe uma bola livre na entrada da área. Ele tinha a opção de dar um toquezinho para o lado, que o Ayrton Lucas passava em velocidade. E tinha também o Plata no meio da área. Ele prefere o Plata, só que o passe sai um pouco mais forte e o Plata não consegue dominar. Então, com 3 minutos já, o Flamengo teve uma chance, mas o Arrascaeta errou o passe. Com 4 minutos, o Ayrton Lucas dá um chute cruzado de fora da área. Então, o Flamengo já mostrava que ia jogar como Flamengo, assim, sufocar o adversário, como a gente sempre costuma fazer aqui no Brasil. Nos 15, 20 minutos iniciais, o Flamengo conseguiu. Porém, o Flamengo marcando a saída de bola do Chelsea muito bem marcada. Então, o Flamengo, quando o Chelsea saía, marcava com Gerson pela direita, Plata e Arrascaeta marcando os dois zagueiros, e o Luiz Araújo marcando pela esquerda. Os dois volantes, Jorginho e Pulgar, encostado, batendo com os volantes do Chelsea, e a nossa defesa acompanhando em linha alta. Quando se marca assim, se corre um risco de tomar a bola em velocidade nas costas. Foi o que aconteceu com o Chelsea. Logo depois desse chute do Beijing, o Chelsea consegue quebrar essa marcação nossa na saída de bola com facilidade e rápido. Eles acham nas costas dos dois volantes o Enzo Pérez joga entre o Beijinho e o Léo Pereira, o centroavante. O Léo Pereira acompanha na velocidade, mas o centroavante deles consegue chutar cruzado. Uma ótima defesa do Rossi. Para mim, eu posso estar enganado aqui, mas foi o único ataque que o Chelsea conseguiu envolver o nosso time.
certo? Obviamente que o Chelsea atacou outras vezes, porém com o nosso sistema defensivo postado. Era um chute de fora da área, um cruzamento aqui, outro ali, nada de muito perigoso. Então, o Flamengo toma esse susto também. Logo no início foi uma trocação, né? O Flamengo teve a chance, o Chelsea chega em velocidade nesse chute cruzado. Então, para mim, aos 6 minutos, quando o Chelsea faz essa finalização, ficou claro de que não era jogo realmente para o Pedro jogar muitos minutos. Eu achei que o Pedro jogaria, né, por tudo que ele joga. Porém, a falta de ritmo de jogo, de preparo físico dele, não teria como o Flamengo colocar em prática o plano de jogo que o Felipe Luiz queria contra o Chelsea com o Pedro. Então, com 6 minutos, concordei, né, humildemente, com o Felipe Luiz de que era jogo pro Plata, até também para atacar os espaços nas costas da defesa do Chelsea. E o Flamengo toma esse susto, porém continua melhor no jogo. O Flamengo propõe no jogo, atacando pelas pontas, tentando envolver o Chelsea desde a saída de bola. O Flamengo não deu chutão para frente para se livrar da bola. O Flamengo, sim, algumas vezes tentou bola longa, o que todos os times do mundo fazem. De vez em quando, sim, bola longa lá para ver se o ataque consegue segurar. Então, o Flamengo vinha muito bem, até que acontece a falha individual do Wesley, é um escanteio para o Flamengo, o Chelsea rebate a bola, o Wesley, como era o último homem, isso aí a gente aprende desde pequeno, o último homem tira a bola, a não ser que esteja sozinho. Se você está sozinho, você domina a bola, começa com o goleiro ou espera o seu time se recompor para você começar a sair jogando de novo. Só que a bola veio numa situação difícil para o Wesley. A bola veio alta e já o jogador do Chelsea lá, o atacante português, o Neto, bom jogador, Pedro Neto, em cima dele ali. Ele tenta dar o passe para o Pulgar, não tem como, todo mundo viu o que aconteceu, erro, 1-0 para o Chelsea, aos 15 minutos, 15 para 16, numa falha individual. Aí, outro ponto, assim, para mim, extremamente positivo e de que mostra como que o time está bem treinado, é que o Flamengo não se desesperou. Fosse o Flamengo de alguns outros treinadores recentes que passaram pelo Flamengo, o Flamengo ia ficar totalmente descontrolado emocionalmente. O Flamengo não ia cumprir a estratégia pré-determinada. Alguns jogadores iam tentar resolver sozinho e isso não aconteceu. Ficou todo mundo puto, sabe? Eu fiquei assim, não é possível que o Flamengo vai perder esse jogo jogando melhor por causa de um erro individual, velho. Um vacilo, puf, não é possível, né? Só que para minha alegria e também surpresa, como um flamenguista antigo, foi de ver que o Flamengo se acalmou. Aí tem muito dos jogadores experientes, Danilo, Jorginho, né? Próprio Arrascaeta, goleiro Hugo Rossi, também percebi isso, Léo Pereira, calma. Hoje eu vi algumas reportagens, era nítido, os jogadores falando, calma, vamos continuar. Então o Flamengo não saiu da sua estratégia, não saiu do seu plano de jogo. Tomou o gol de vacilo, continuou jogando melhor do que o Chelsea. Faltando, claro, acertar aquele último cruzamento, faltando acertar aquele passezinho mais refinado, um chute de fora da área, faltando acertar, achar uma finalização boa. Mas acho que até pro narrador da Globo, aquele idiota do Luiz Roberto, o Flamengo jogou melhor do que o Chelsea no primeiro tempo. Vamos pro intervalo com a esperança, de pelo menos empatar. Mesmo jogando muito melhor, eu falava aqui em casa, não é possível de que a gente não vai conseguir fazer um gol nesse time pelo nosso volume de jogo. Começa o segundo tempo. No início do segundo tempo, acho que o Chelsea consegue controlar mais o jogo. O que é o Chelsea controlar mais o jogo? É o Flamengo não conseguir ficar com a bola, eles recuperarem a bola rápido da gente e eles conseguirem tocar a bola sem que a gente conseguisse recuperar. O Felipe Luiz
percebe isso de forma imediata, porque se fica daquele jeito ali, eles iam cozinhar um jogo, ia atacar a gente mais e tal, ia terminar 1-0. Ele tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique, né? Pô, vai tirar o Arrascaeta, nosso melhor jogador de 2025, indiscutivelmente? Sim. Por quê? O jogo estava dinâmico e o Arrascaeta não estava mais conseguindo marcar a saída de bola e o jogo não estava passando muito por ele. Porque o jogo ontem pediu um jogo mais dinâmico, um jogo mais objetivo. O Flamengo recuperava a bola, tinha que atacar rápido, para não dar tempo do sistema defensivo do Chelsea se armar. Porque o Chelsea joga com 3 volantes. O Enzo Pérez não é um meia criativo, é um segundo volante que tem um ótimo passe, indiscutível. Então o Chelsea estava postadinho ali, para não digo segurar na retranca, mas estava postado para não tomar gol. Então ele tira o Arrascaeta, bota o Bruno Henrique, que é pulmão, velocidade, correria, além do Bruno Henrique ser alto, excelente no jogo aéreo, como se mostrou logo em seguida a importância do Bruno Henrique no jogo aéreo. Mas tirando o Arrascaeta e botando o Bruno Henrique, ele aumenta a nossa intensidade. Então o Chelsea voltou a ter dificuldade de sair jogando, de tocar na direita, pro lateral, tocar no volante, voltar no zagueiro. O Chelsea tinha que sair de trás rápido, senão o Flamengo ia recuperar a bola devido à marcação alta, encaixada e muito bem treinada. Consequentemente, com os Chelsea tendo que sair rápido da defesa, devido à nossa marcação, eles também perdiam a bola rápido, porque eles não têm talento, sabe? Não tinha nada demais. Palmer não jogou nada, ficaram encaixados na nossa marcação. Então o Flamengo, com a entrada do Bruno Henrique, volta a dominar todos os aspectos do jogo. Toca a bola, acelera quando tem que acelerar, tenta uma jogada mais, de toque. O Flamengo volta a dominar o jogo, porém, sem conseguir levar grandes perigos para o gol do Chelsea. Até que, no ataque do Flamengo, um escanteio, o Chelsea rebate a bola, o Flamengo recupera a segunda bola, a bola sobra para o Gerson, que fez uma partidaça ontem. O Gerson olha o Plata na segunda trave, não é um cruzamento aleatório, dá um cruzamento, o Plata, jogada treinada, o Plata escora no segundo pau e o Bruno Henrique, o Bruno Henrique nasceu para ser estrela nos grandes jogos do Flamengo. É impressionante como que o Bruno Henrique joga nos grandes jogos do Flamengo. É bizarro. O Bruno Henrique vive uma grande fase técnica? Não vive. Só que ele tem estrela, mano. Nasceu para dar alegria pra gente em grandes jogos. O Bruno Henrique, oportunista, fecha a diagonal do passe de cabeça do Plata, Flamengo empata. Assim, merecidíssimo. Merecido demais. Por tudo que o Flamengo vinha jogando desde o primeiro minuto de jogo. O Flamengo empata, a torcida, que era grande maioria no estádio, já estava animada, como sempre, empurrando o Flamengo, bota mais gás, aquela gritaria, a energia, óbvio, passa para o campo. Os jogadores tiram o peso das costas quando empata, sabe? Empatamos, agora vamos fazer o segundo, Não é possível que a gente não ia empatar. E aos 3 minutos depois, numa jogada, quem me acompanha sabe que eu adoro quando o Flamengo faz gol de escanteio, vence jogos importantes como foi ontem. Tava difícil, o time do Chelsea é o 4º colocado da Premier League, não é qualquer time. Tava difícil fazer gol nos caras, por mais volume ofensivo que o Flamengo tinha, é difícil. Escanteio muito bem cobrado, o Bruno Henrique sobe lá em cima, sobe no segundo andar, mesma jogada, cabeceia do segundo pau em diagonal e o Danilo estica o corpo, finaliza muito bem, Flamengo 2-1, praticamente ali a gente fala, agora vai ganhar, não é possível que a gente não vai conseguir manter esse resultado. Flamengo 2-1, aquela festa. Nessa comemoração, me chama a atenção um detalhe, assim,
O Bruno Henrique sai correndo, o Danilo vem correndo, os jogadores reservas invadem ali a lateralzinha do campo. E o Arrascaeta, que foi substituído, o Arrascaeta que é o craque do time, desde 2019, é artilheiro da temporada, comemora, velho, sozinho assim, mas numa alegria, olhando para a torcida, né, ele comemora, assim, extremamente feliz. Isso mostra o quê? Que o grupo está fechado. O Arrascaeta em nenhum momento, também não é nem característica do Arrascaeta fazer isso, tá? Mas só tô querendo enfatizar, para mim é emblemático essa cena, de como que os caras querem, estão fechados. Isso é importantíssimo, não ter vaidade, ego, né? Como alguns jogadores recentes que passaram no Flamengo tinham. Então é importantíssimo o elenco estar fechado. Então o Flamengo faz 2-1, participação decisiva do Bruno Henrique nos 2 lances, e continua controlando o jogo. Logo em seguida, o jogador deles é expulso. Corretíssima expulsão, indiscutível. Então o jogo fica mais a cara do Flamengo ainda. E o meu medo foi, Flamengo faz 2-1, jogando contra o Chelsea, um time, né, gigante lá da Inglaterra. O Flamengo não recua. Tem um lance lá que para beber água. O Felipe, é nítido o Felipe Luiz falando, não vamos parar. Quer dizer o quê? Não vamos parar de atacar. É óbvio que você ganhando de 2-1 de um adversário forte, não faz sentido você atacar igual um maluco e tomar gol de contra-ataque. Óbvio que não. Mas é você continuar atacando de forma equilibrada, como o Flamengo ataca, né? O Flamengo é um exemplo, para mim, de um time equilibrado. É um time que se defende muito bem, ataca muito bem, e não é aquele time maluco lá, que igual a gente já passou alguns anos atrás e que eu não gosto nem de lembrar. Então o Flamengo não fica na retranca. Não tem, aí também tem que ser inteligente também. Não tem mais a necessidade, depois que faz 2-1 e o Chelsea, com um jogador a menos, não tem necessidade de continuar tentando aquela marcação sufocante. Porque a marcação alta, pressão, ela é boa, porém ela tem o risco sim do adversário conseguir quebrar ali a primeira linha, acha espaço nas costas dos volantes e tomar um ataque perigoso. Então o Flamengo marca de intermediária a intermediária. O que não podia acontecer e não aconteceu era marcar da nossa intermediária para trás. Que aí automaticamente o Chelsea ia aumentar o volume de jogo deles e poderia achar um gol. Mas o Flamengo não permite isso. O Flamengo não permite isso. Dá uns 3 passinhos para trás, compacta o time e continua. A marcação ontem foi excelente para mim, sabe? Todo mundo jogou bem, mas assim, o Flamengo conseguia recuperar a bola dos jogadores do Chelsea. Seja interceptando passe, sendo nos duelos individuais, pelo alto. O Flamengo ganhou, acho que quase todas as bolas que foram no alto na nossa área. Então, assim, estava evidente para quem estava vendo o jogo que o Chelsea não ia arrumar nada, a não ser que fosse um gol sem querer, como foi o primeiro gol deles, né? Um erro individual, sem querer não, que tem o mérito lá do português, do ponta português, que domina a bola, arranca em velocidade e finaliza bem. Mas assim, se o Flamengo não errar, o Chelsea não vai fazer gol. Então o Flamengo, o Felipe Luiz, diminui a possibilidade do Flamengo errar, botando um time de intermediária a intermediária. Aí tira o Wesley e o Gerson, né? Aí o tempo foi passando também, ficou aquele jogo controlado pelo Flamengo. O Chelsea não levava muito perigo no nosso gol, a gente ficava com a bola para fazer o tempo passar. Isso chama mesmo controlar o jogo. Aí o Felipe Luiz faz as substituições já mais pro fim do jogo, tira o Wesley. Queria falar especificamente sobre o Wesley, um parêntese. É um erro individual, na minha opinião, grotesco. Assim. O jogador, altíssimo nível, não pode errar não pode tomar determinadas decisões erradas. Quando se é o último homem e você não tem segurança para dar um passo para dominar, você rebate a bola para frente. Tinha um monte de jogador do Flamengo, poderia até sobrar para a gente. Mas não seria justo com o Flamengo, né? Com a torcida, com o time. E também não seria justo com o jogador Wesley o Flamengo perder nesse erro individual. O Wesley ontem, tirando o erro, óbvio,
mas fez uma partida muito, muito boa. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tem um lance no final do jogo que ele desarma o português de letra, mano. Não sei se vocês conseguiram ver esse recorte aí no Twitter ou no Instagram. O cara vem pra cima dele, no bico da área, corta, ele desarma o cara de letra e sai jogando. O Chelsea pediu informações de valor, se o Flamengo tem interesse, quanto que é de negociar o Wesley. Chamou a atenção dos caras. Então seria muito triste, muito azar, sabe? O que sobra de sorte em alguns times aí que fazem gol contra, né? O primeiro gol do Palmeiras foi um gol contra no campeonato. O Botafogo chuta, a bola desvia no calcanhar do zagueiro e entra. Não estou desmerecendo eles não, nem comparando, que não me importa Botafogo e Palmeiras. Eu estou dando exemplo. Aí o Flamengo, porra, joga pra caramba, martela, sufoca o Chelsea e perde com um erro individual. Seria péssimo, sabe? Seria péssimo. Então, o Flamengo dá a volta por cima, o Wesley sai como um dos destaques do jogo, ótimo. Entra o Varela para segurar mais ali, o cara estava cansado. O Gerson, mesma coisa. Partidaça do Gerson, partidaça, sabe? Ofensivamente jogou bem, tem aquele lance que o Plata quase faz o gol, o Gerson corta, finaliza muito bem de direita, que o zagueiro do Chelsea consegue desviar a bola perde velocidade e o Plata não consegue fazer o gol. Então tira os dois e coloca o Wallace Ian, né? O moleque da base, correria. O Wallace Ian entra para marcar, para tentar mais intensidade, não é para questões técnicas apuradas. E o terceiro gol do Flamengo ilustra o que eu estava falando, de que o Flamengo não recuou, sabe? Como é que é o terceiro gol do Flamengo? O Flamengo recupera a bola na defesa, tem espaço, final do jogo já, sai jogando. É uma jogada, às vezes, que passou até desapercebida, mas é uma jogada muito boa entre o Wallace Ian e o Plata. O Wallace Ian dá uma deixadinha, o Plata ganha em velocidade, o Wallace Ian corta por meio da área, o Plata devolve, o Wallace Ian dá um toquezinho de calcanhar, todo mundo viu. O Plata chuta, sobra para o Wallace Ian, Flamengo 3-1. Mas esse gol do Flamengo só sai porque o Flamengo não foi covarde, nem se apequenou, sabe? Diz, fiz 2-1 contra o Chelsea, eles estão com um jogador a menos, vou recuar e ficar rebatendo bola. Não. Isso me deixou assim, extremamente feliz. O Flamengo jogou inteligentemente, continuou atacando e fez o terceiro gol merecido, sabe? 3-1 merecidíssimo. É um resultado que foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. O Chelsea, não é que o Chelsea jogou mal, o Flamengo não deixou de jogar. A forma que o Flamengo jogou, a intensidade, a marcação, o Flamengo soube aproveitar, né? No caso, Felipe Luiz soube aproveitar os pontos fracos do Chelsea, que é o Flamengo recuperar a bola e ser mais objetivo, que isso cansou os caras, eles perdiam a bola, na maioria das vezes o Flamengo já acelerava. Soube aproveitar a bola aérea, que não é forte deles. Então, assim, esse terceiro gol é para coroar, primeiro, a performance dos jogadores, sabe? A concentração, a dedicação, seguir o plano de jogo do Felipe Luiz. E depois vem para coroar, ontem para mim, um jogo brilhante do Felipe Luiz. Tanto pelas alterações que ele faz no time, que né, não foram muitas, o Wesley no lugar do Varela, que ali os dois disputam posição mesmo, mas principalmente um Plata no lugar do Pedro, mostrou que foi corretíssima a substituição e a forma que o time jogou, sabe? Eu acho que assim, foi muito importante e dá muito orgulho pra gente, enquanto flamenguista, o Flamengo jogar como Flamengo. Eu acho que vocês me entendem quando eu falo isso, jogar como Flamengo. Flamengo e Chelsea pareciam Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. O Flamengo se impôs, mano, independentemente do adversário. Claro que tomando os cuidados que tem que tomar contra qualquer adversário, mas não abaixou a cabeça. O Flamengo não abaixou a cabeça, não jogou de forma covarde,
não se armou para achar um gol sem querer lá, né? E se retrancar. Não ficou jogando na retranca depois que faz 2-1 e o adversário tem um jogador expulso. Então, assim, foi um plano de jogo brilhante e que deu certo dentro de campo. Então, assim, uma vitória muito marcante. Esse Mundial de Clubes está só na segunda rodada, mas o Flamengo já classificou em primeiro. Quanto o jogo contra o Los Angeles, dá para poupar vários jogadores. Por exemplo, na minha opinião, nesse último jogo, que o Flamengo já é primeiro do grupo, para mim, Jorginho, Gerson, o próprio Pulgar, para mim não tem nem que jogar, velho, sabe? O Léo Pereira, coloca Léo Ortiz e Danilo, descansa o Léo Pereira, que nós só temos 3 zagueiros. É um jogo que não é para machucar ninguém, sabe? E ver quem vai ser o nosso adversário das oitavas. O nosso adversário das oitavas ou vai ser o Benfica ou vai ser o Boca Juniors. Para mim, tanto faz, tá? Mas aí, o que eu tô também gostando muito desses 2 jogos do Flamengo até agora é a intensidade, a concentração, os jogadores cumprindo o plano de jogo, a raça, que muitas vezes, esses 4 elementos que eu falei, muitas vezes não, faltou na Libertadores principalmente. Então eu acho que o Flamengo volta do Mundial, independente do que acontecer, um time muito mais cascudo, um time muito mais fechado e acreditando muito mais no técnico. Não que os jogadores não acreditassem antes, mas me lembra, não estou comparando, não é comparação, é uma referência, tá? Nem querendo botar na mesma balança, mas me lembra um pouco o que acontece em 2019, na parada da Copa do Mundo. O Jorge Jesus treinou um mês aquele time lá. Agora nós não estamos treinando, nós estamos jogando um campeonato também que está parado, o Brasileirão e a Libertadores. Então a minha esperança é o Flamengo continuar jogando bem nesse Mundial, conseguir o mais longe possível, com boas atuações. Se a gente conseguir jogar o que a gente jogou nesses 2 jogos, no Brasileirão e na Libertadores e na Copa do Brasil, a gente ganha as 3, sabe? Então isso está sendo importantíssimo também. Para terminar, nunca imaginei ver um técnico brasileiro, né? O Felipe Luiz é brasileiro, dando entrevista no inglês fluente, falando bacana em inglês, em espanhol. A forma de jogar que ele está conseguindo botar no Flamengo é uma forma extremamente atual, sabe? É assim que se joga. Tanto é que ele dominou o Chelsea. Enfim, ontem a vitória contra o Chelsea é pra gente comemorar, ficar muito feliz e empolgado. Não tem como a gente não estar empolgado hoje, né? Depois de uma vitória tão emblemática e tão superior em relação ao Chelsea. Espero que o Flamengo possa ir longe nesse campeonato mundial, pra gente, como eu acabei de dizer, pra gente poder deixar esse time mais cascudo em todos os aspectos. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.